Hoje fiz um experimento que foi mais ou menos isso, de chegar em lugares aleatórios, emitir o som e às vezes falava alguma coisa aleatória, assim, em forma de piada, ou às vezes com forma de abordagem. E não sei, às vezes eu chego nas pessoas e falo algumas coisas aleatórias, ou algumas coisas mais profundas. E eu acho que foi um bom treino hoje, com a questão da vergonha e a questão de aprovação social, sabe? Acredito eu que o meu cabelo já deve estar um pouco diferente. E aí, se a pessoa escuta eu do nada fazendo isso, provavelmente ela deve achar que eu sou louco. Mas o que é loucura afinal, né? Eu acho que loucura tá muito ligada a caos. E caos, ele é o oposto de ordem. Sendo assim, na nossa vida seria como um imprevisível, aquilo que você não espera. E a ordem seria uma forma de planejamento, uma forma de rastrear informações, dados e organizar elas. E aí eu acho que o caos seria essa parte do imprevisível, de uma coisa que você não espera, né? De uma forma que ela traga dados de fora, informações de fora. E aí, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, que eu vou voltar a isso. Criatividade é quando você une duas ideias ou mais, unifica elas em uma nova criação, pegando aquilo que você já tem. Para mim, essa é uma das formas de definir criatividade. E o caos, ele entra nesse aspecto de trazer novas informações, novos dados, novos inputs, para ter novos outputs. Se você, é, se você é da programação, da engenharia da computação, da engenharia, deve entender isso. Quando você tem uma informação de fora e aí entra num sistema e depois tem uma saída de informação ou de resultado, ou se você é da área da ciência, você entende isso, né? Que precisa de variáveis, de informações. E quando você vem o caos com uma informação nova, ele vem para mudar, trazer mudança. Então eu acho que esse é o ensinamento em relação ao caos. Ele trazer mudança, trazer diferença, seja pro aspecto ruim ou bom. É uma coisa nova. Mas no final das contas, se você der a abertura, né, você consegue ver beleza nisso. Que essa é a surpresa com a vida, com o mundo, seja o mundo interno, seja o mundo externo, seja qualquer coisa da vida. E aí isso pode te trazer, dando abertura, né? Sabendo que isso é uma constante, essa variável de mudança, desse caos e ordem ao mesmo tempo, essa ondulação da vida, essa senoide, você entende também que caos também pode ser igual à morte. A morte de um projeto, de uma pessoa que não faz parte mais da sua vida, de algum hábito, de algum conhecimento, de alguma memória. Mas ao mesmo tempo, quando algo morre, ela dá espaço para alguma coisa nascer. E aí pode ser qualquer coisa.
E esse é um dos segredos também de trazer mudança para sua vida. Tirar as coisas, eliminar coisas que não são mais necessárias para aquilo que você quer. Até mesmo numa empresa. Às vezes a gente tem muita bagunça que não faz mais sentido. A gente só precisa, seja objeto, seja informação, seja estudos, práticas, ações que não fazem mais sentido, eliminar, descartar. Mas a gente tá no escuro, não enxergando nada, sabe? E aí eu acho que a gente precisa, sabe, dar um espaço, um distanciamento para iluminar as coisas. E quando a gente ilumina e tem clareza, a gente pode ter um discernimento, um julgamento melhor quanto a tudo isso. E quando a gente tem clareza das coisas, fica mais fácil de saber o que a gente quer e tomar decisões. E assim tirar as distrações da vida. Tirar aquilo que não é mais necessário. E simplificar e minimizar as coisas. E aí, para os pequenos empresários, uma coisa bem importante, eu acho, que é a eficiência. É você fazer aquilo de forma simples, mas que tenha o mesmo resultado. É claro que eu sou contra também aquela ideia de Maquiavel de não importa o meio, mas sim o fim. Porque eu acho que o caminho, as coisas que você faz, de alguma forma, tem que ter um pouquinho de prazer. E aí, se você abre mão, principalmente dos seus princípios e valores, pode acabar sendo torturoso esse caminho. Mas às vezes a gente nem tem clareza desses nossos princípios e valores. E a gente vai tomando as decisões, às vezes só pela questão da grana. Mas o ser humano não é. Não só se alimenta, né, da matéria. Tem algo além disso. E muitas vezes a gente se conecta com as pessoas também, não só pela questão de interesse, mas essa questão mais genuína, mais profunda de princípios e valores. E dessa conexão mais genuína. E essa questão ainda do caos nas relações, essa abertura para o caos, seria também a aceitação de que a gente não sabe tudo sobre a outra pessoa. Sempre tem um lado para ela mostrar de novo. E quando a gente tenta ordenar as coisas, definir as pessoas e colocar ela nas caixinhas, às vezes a gente acaba talvez deixando de se surpreender com a pessoa e ter essa questão de curiosidade, não só com a pessoa, mas também com a vida, né? De ser surpreendido por ela. Até na questão da morte em si, da de cessar a nossa vida de fato, de ela acabar. E talvez isso acabe deixando a gente um pouco com medo. Mas eu acho que por meio desse medo de que alguma hora a gente vai morrer um dia, a gente pode também agradecer enquanto a gente está vivo, sabe? Que a gente não morreu ainda. E não deixar as coisas
perderem o brilho justamente por conta disso. Por isso, a gente saber que um dia ele vai morrer. E aí também, pensando nos pequenos empresários e nos autônomos, e nas pessoas que empreendem, por trás do que você faz tem a sua vida, né? Tudo essa coisa que você dá atenção, tempo, energia, dinheiro, pessoas, expectativas. Acho que alguma hora talvez isso não exista mais. E é por isso que é importante ver sentido nisso. Ou dar um sentido novo. Ou se abrir, né, para essas novidades que te fazem renovar esse brilho, esse prazer com aquilo que você faz. Muitas vezes eu já perguntei para algumas pessoas que faziam aquilo há mais tempo do que eu já fiz em algumas vezes, algumas coisas da minha vida. Para um psicólogo, por exemplo, que estava mais tempo no trabalho autônomo do que eu, ou pessoas que tinham uma empresa e mesmo as coisas assim difíceis não largavam, que era isso, que ela via sentido naquilo. Seja para sobrevivência, seja para dar um sustento, suporte para a família, para os filhos, para a esposa, no caso de homens, né? Ou para a questão daquilo que ela quer de conquista material, desde até que sentidos mais altruístas de vidas que ela toca, pessoas que ela ajuda de alguma forma, alguma causa que ela defende, seja social, seja política, seja alguma coisa que realmente nutre dela, assim, sabe? Transbordo. De uma coisa que nunca faz falta pra ela, sempre foi uma questão na vida dela. Mas é isso, acho que a vida é uma transição entre caos e ordem. Que você tenta controlar de alguma forma, planejar, estruturar, mas em algum momento acontece o imprevisível, traz mudança, mas principalmente aprendizado. Obrigado então pelo seu tempo aí, que assistiu, e é isso.